Já estávamos no ano de 1864, o manifesto lá de Karl Marx já tinha sido publicado, as ideias marxistas como um modelo de regime econômico para as nações. Então, quer dizer, já havia esse fantasma lá na cabeça das pessoas. Mas acusar a ideia comunista, porque ele prega a igualdade, porque ele prega a caridade, que o mais forte deve ajudar o mais fraco, prova de egoísmo, de ambição do homem. É ou não é? Eu não sei se a minha imagem está muito boa aí. Eu vou tentar aumentar a luz aqui. Melhorou? Bom, parece que melhorou. Então, que agora dizer que o espiritismo é um incentivador do suicídio, ao contrário. Todos nós sabemos que, muito ao contrário disso, quando você tem a certeza de que a vida continua, então não há por que se matar. Ué, se a vida vai continuar, eu vou levar os problemas para o lado de lá, eu vou continuar sofrendo. E além do que, não é só isso que o espiritismo mostra, ele mostra que as dores, o sofrimento também tem uma função de nos educar, nos libertar, que ninguém sofre por acaso. E aí eu costumo contar, todo mundo sabe da história do livro que estava lá na mureta da Ponte Marie, e o homem ia saltar para cometer o suicídio, ele põe a mão em cima do livro. Opa, que volume é esse? Olha debaixo da lâmpada lá, e fala, peraí, espíritos, o livro está molhado, encharcado, é noite, ele vai debaixo do lampião. O livro dos espíritos, e embaixo uma dedicatória, este livro salvou minha vida, A. Laurenti. Essa historinha está no livro de Hilário Silva. Vou resumir. Esse homem que ia se suicidar foi para casa, não se suicidou. Ao contrário, foi ler o livro. Leu o livro e falou, poxa, eu ia me matar porque minha esposa morreu. Aí que não ia encontrá-la de jeito nenhum. Eu ia ficar mais longe dela, é o que o livro está dizendo. Mas que ela, vivendo, poderá reencontrar-se comigo e eu com ela. Até pelos sonhos, os espíritos se unem. Não há distância, não há separação definitiva. E acrescentou, senhor Allan Kardec, envia essa cartinha para o senhor, com esse livro, que Deus abençoe o senhor e todas as almas que o inspiraram nessa obra. Veja aí a nota aí da dedicatória que tem. Eu acrescentei a minha também. Allan Kardec abriu aquele livro, todo bem arrumadinho, todo, e leu. Este livro salvou minha vida. A. Laurent. E embaixo. E salvou a minha também. Joseph Perrier. Então, dizer que o espiritismo incita, estimula o suicídio, não. Muito pelo contrário. E o espiritismo, então, naquele ano de 64, ele foi ganhando-se uma difusão muito rápida. A doutrina como um todo crescia muito e o clero resolveu colocar as obras de Allan Kardec naquele índice, né, dos livros proibidos, o Index Librorium Prohibitorium. E está até hoje, que me consta, está até hoje. Há países onde o livro espírita não entra. Cuba, fiquei sabendo que ele passa por uma censura. Aí as pessoas que têm o evangelho vai passando, o outro lê, relê. Tem fila as obras espíritas. O senhor Alípio Gonçalves, já desencarnado, saudoso Alípio, ele vinha ao Brasil, ele era venezuelano, ele vinha da Venezuela ao Brasil
2, 3 vezes ao ano, aqui em Araras, na editora do ID, em Araras, e conseguia lá imprimir X exemplares, 1.000, 10.000, do Evangelho em espanhol, e levava para a Venezuela, porque lá a ditadura chavista, depois do Maduro, agora o Maduro está preso, o Maduro foi tirado de cena. Pode ser que agora na Venezuela a divulgação do espiritismo seja mais ampla, porque até então não era. Quem divulgava o espiritismo lá era o senhor Alípio Gonçalves. E eu me lembro do amigo André Luiz, que me apresentou o Alípio, e também trabalhou na editora ID. O André, de Campinas, ele, a quem eu mando um abraço, um amigo Raul, a esposa do André, a Solange, eles me são pessoas muito caras. O André dizia que o Alípio vinha fazendo um trabalho gigantesco lá, e até levou o André para fazer uma palestra lá na Venezuela. Gente, a Venezuela é muito pobre, e pelo jeito não mudou muito ainda. Uma pobreza no centro espírita que o André foi falar. Era quase, ele foi num centro que ele praticamente estava no meio rural, as galinhas passando no meio assim das cadeiras. Esperamos que isso agora termine, que o Haiti, que a República Dominicana, a Nicarágua, até El Salvador conheça o espiritismo. El Salvador é uma truculência muito forte, muito grande. Bem, e o espiritismo? Conselho Espírita Mundial, 35. Tá? Eu podia dizer mais. Eu queria dizer aqui o espiritismo e o evangelho, propriamente, ele foi tão bem aceito assim para atender os dramas humanos. Por quê? Porque Allan Kardec foi colocando capítulos não organizados segundo o Evangelho de João, de Marcos. Não, ele foi colocando conforme os temas iam se encadeando. Ele começa com eu não vim destruir a lei, depois meu reino não é deste mundo, depois há muitas moradas na casa do meu pai, bem-aventurados os aflitos, o Espírito Consolador, bem-aventurados os mansos e humildes. Aí ele vai, chega depois das leis morais, que ele chama de sede perfeitos, ele prega tem lá o capítulo 20 ou 19, que ele fala, não separeis do que Deus juntou. Ele entra num tema social e mostra que já na época de Jesus, o problema da mulher que recebia uma carta de separação. O espírito aqui, obsessor, eu já o afastei. Era o celular dizendo aqui ameaça de fraude. Vejam, não separeis o que Deus juntou. Tem muito a ver com a escalada No tempo de Moisés, já era assim. O homem queria descartar a mulher e pegar a outra. Mas a outra já tinha sido descartada pelo outro. Moisés teve que dizer isso. Porque os homens queriam a poligamia, que contraria toda moral, né? Qualquer moral. Poxa, no tempo de Jesus, também, os homens queriam saber se era lícito deixar a esposa tomar outra em casamento. Tanto é que quiseram apedrejar uma mulher, porque é acusada de adultério. A mulher sofria já penas duríssimas. Agora o homem não. Se o homem era adúltero ou não, ninguém se preocupava com a posição do homem. Então, veja, o passivo que nós temos aí, moral, com a mulher,
desde a antiguidade. Então, você imagina os machões do passado reencarnando hoje como mulheres, sofrendo também muito do que eles fizeram as mulheres passar. Chegou a época de Jesus, Jesus falou, olha, um homem para cada mulher, e vocês devereis ser uma só carne. Não separeis o que Deus juntou, Deus uniu, não separeis. Não separeis. Mas, por que era assim? Pela dureza dos vossos corações. No início não era assim. Enquanto os homens, as primeiras comunidades, aprenderam que ele se unia a uma mulher e constituía uma família. Com o tempo, o homem começou a dar vazão aos instintos, às paixões, e começou para a bigamia, poligamia. Abraão tinha quantas mulheres? Abraão não, Salomão, né? Salomão. Abraão também casou de novo. A mulher não pode me dar filho. Usou a empregada, nasceu Isaac, e Esther, e a serva dele, aí, você sabe, surgiram aí as tribos diferentes das tribos de Judá, e aí observe que no capítulo Deus juntou, à luz do Espiritismo, você entende o que é isso. Não é que não pode divorciar, pode, ué. Se você casa no cartório, o divórcio é uma lei humana, está aí para regular. Mas aquilo que é ligado lá em cima, ninguém separa. Se você separou da ela, você tem compromisso, fica tranquilo, porque a tua separação não vai ficar aí, não. Não vai ficar só nisso. Amanhã vocês vão ter que trabalhar juntos de novo. Podem vir como marido e mulher de novo, ou como pai e mãe, ou como exigindo reparação. Então, você pode. Olha, eu vou separar da minha esposa porque não dá mais. Tá bom, preserve a paz. Mas se há entre ambos relações morais para serem saudadas, pode ficar tranquilo, que isso não vai acabar assim, não. Vai ter um filho aí que vai exigir a presença de ambos. Volta e meia você vai estar com a sua ex, tratando de assuntos que fazem os dois crescerem como espíritos. Isso significa dizer, não separeis o que Deus juntou. Agora, aqui na Terra, você casa, descasa, casa, descasa, casa com aquela. Entre as celebridades lá de Hollywood. Eles casaram, ainda nem acabaram de montar a casa, já estão trocando. Os cônjuges já estão separando. Porque o móvel, o interesse pelo qual se uniram, não era o do amor, da atração e da verdadeira afeição que atrai as almas, não. Eram interesses fúteis, levianos, da terra, coisas. Ele é famoso, eu também sou, nós vamos então ganhar com isso. É como se fossem duas empresas que vêem interesse na fusão das duas e se unem. Casamento não é isso. E os feminicídios? Tem muito a ver com isso. Os casais que se formam inicialmente pela química sexual, pela atração física, e depois um quer se liberar do outro, principalmente o homem machista, sente-se ofendido no orgulho e não quer dar a carta de alforria para aquela que era sua companheira. Não admite que o relacionamento tenha terminado e toma uma atitude aí de violência, do orgulho ferido. Lamentável, lamentável. Então, eu queria só dar estoque para mostrar que o Evangelho, ele também, segundo o Espiritismo, ele toca nas questões sociais. A questão do deixar que os mortos enterrem seus mortos, por exemplo. Ele toca em tudo isso. Ele toca, não permita que a mão esquerda saiba o que faz a direita, né? E ele vai entrando.
o salário do trabalhador, né? Os últimos serão os primeiros. Tudo tem uma correlação com a nossa vida diária e nas nossas lutas do dia a dia. Para terminar, eu termino cantando mais uma música e nós encerramos aqui a nossa live, tá bom? Meu amor, vou lhe dizer, amo você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir tudo aquilo que sonhei. Nós somos rainha e rei. Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá.